As pessoas no tribunal se animaram visivelmente quando a menina entrou na sala. Com uma cara de vergonha, Emily foi até o juiz e se congelou na expectativa da importante questão. O fato era que seu pai adotivo, que havia perdido a custódia recentemente, estava pedindo outra chance de adotar a menina. Vendo o homem no tribunal, a menina caiu em lágrimas e quando ela se acalmou, o juiz fez-lhe a pergunta. A resposta da garota tocou o coração de cada pessoa presente na audiência. As pessoas que testemunharam este julgamento não conseguiram cair em si por um longo tempo, sentindo que depois de tudo que viram, sua vida nunca mais seria a mesma. Tudo começou quando Pedro Alencar, o dono de uma cadeia regional de lojas de eletrodomésticos, conheceu uma estudante chamada Helena, de quem ele gostou instantaneamente. Os jovens se conheceram em uma das exposições de arte contemporânea e imediatamente sentiram fortes sentimentos por um ao outro. O homem já estava pensando há algum tempo que era hora de ele se casar e começar uma família. O romance entre Helena e Pedro se desenvolveu rapidamente a cada dia, aproximando-os do casamento. Apesar de os pais do noivo serem contra o filho ter um relacionamento com a jovem estudante, no entanto, eles mesmo assim se casaram. Mas a mãe de Pedro continuou insistindo: filho, que ela só quer o seu dinheiro. Mas o homem não queria ouvir nada sobre isso porque ele amava muito Helena e acreditava firmemente que seus sentimentos eram mútuos. Os recém-casados passaram a lua de mel no México e, ao retornar para casa, mudou-se imediatamente para uma casa nova. Pedro acreditava que era a verdadeira felicidade, e a cada dia só fazia o homem ter mais certeza de que ele fez a escolha certa. Tendo vivido juntos por um ano felizes, Pedro sugeriu que eles deveriam pensar em ter um filho que ele sonhou sempre em toda a sua vida adulta. Mas, para uma surpresa, Helena não estava tão animada com essa ideia. Então Pedro descobriu que ela realmente não queria ser mãe. Apesar da reação de Helena, Pedro foi extremamente persistente, e depois de muita persuasão a mulher finalmente concordou. O tempo passou, mas o casal não foi capaz de engravidar. Triste com a situação, Pedro sugeriu que era hora de eles irem ver um médico em uma das clínicas da cidade, e quando o jovem casal fez seus exames, eles receberam algumas notícias infelizes, pois descobriu o motivo pelo qual Helena não podia engravidar era o câncer do marido. Pedro levou muito mal esta notícia chocante. A partir desse ponto, a vida do homem ficou muito difícil. Ele nem sabia se sobreviveria e infelizmente foi nessa época difícil que a verdadeira natureza de Helena veio à tona. Ela não parecia se importar com o marido ou a doença dele e tratou toda a situação com franqueza e indiferença, ao invés de dar todo tipo de ajuda e apoio a Pedro. A mulher nem o levou ao hospital, passando todo o tempo fazendo compras e se divertindo com as amigas. Graças ao esforço do médico da equipe e experiência do médico, Pedro conseguiu vencer o câncer vários meses mais tarde. Infelizmente, sua doença fez ser impossível para Pedro alguma vez ter uma criança. No fundo, Helena ficou aliviada porque ela acreditava que não valia a pena gastar tempo precioso, dinheiro e juventude na criação dos filhos. Para ser honesto, Pedro ficou chocado com a atitude de sua esposa em relação à situação, e um tom de tristeza imediatamente surgiu em seu rosto que não passava despercebido por Helena. Bem, se você quer ter filhos, então você pode adotar uma criança do orfanato. Helena mudou de tom, mas no fundo, ela não gostou nada da ideia de ter filhos. Então, Pedro viu esta opção como uma excelente saída para sua situação, mesmo não achando que adotar uma criança não seria tão emocional como ter um bebê biológico. Pedro ainda decidiu ir para a adoção da cidade centro, que é onde Pedro conheceu
A pequena Emily, apesar de sua aparência angelical, a garotinha estava muito triste o tempo todo, pois ela chegou ao centro algumas semanas antes e não disse uma palavra desde então. Mas quando Pedro descobriu o motivo pelo qual a garota acabou no centro, lágrimas brotaram em seus olhos e ele não conseguiu falar. Como acabou de chegar ao orfanato, Emily morava antes com seus pais biológicos, que não eram boas pessoas, que não trabalhavam em lugar nenhum. Mas em vez disso forçavam a menina a mendigar dinheiro na rua. Provavelmente foi por causa de sua vida difícil e tudo que ela teve que passar que a menina ficou tão retraída e se recusou a falar. A história da pequena Emily tocou Pedro, tanto que ele começou a visitá-la quase todos os dias no início. Os funcionários do centro não acreditavam que o homem concordasse em adotar uma criança com tantos problemas. No entanto, Pedro acabou conseguindo ganhar a confiança de Emily, ganhando assim o respeito dos funcionários do orfanato. O homem passou muito tempo conversando com a menina todos os dias, brincando com ela no playground e trazendo seus presentes. Esta terapia não convencional deu seus resultados e Emily finalmente começou a se comunicar mais com outras crianças. A ligação emocional entre Pedro e a garotinha acabou sendo tão forte que o homem começou a tratar a menina como sua própria filha. Depois de coletar todos os documentos e obter todas as aprovações, o sonho da paternidade logo se tornaram realidade para Pedro. E quando ele finalmente teve permissão para levar Emily para casa, e assim que Emily tornou-se parte da vida de Pedro, ele sentiu o que foi a felicidade dos pais desde o primeiro dia que o homem fez tudo ao seu alcance para se certificar de que a Emily estava confortável e tinha tudo o que ela precisava. Infelizmente, Helena não compartilhava a alegria do marido e não tinha nenhum sentimento carinhoso por Emily. É claro que sua esposa não ostentou seus verdadeiros sentimentos no início e habilmente fingiu que realmente gostava da garota. Mas o tempo foi passando e, vendo como seu marido mimou e cuidou da menininha Helena, ficou com ciúmes e agressiva com ela. Além disso, Helena percebeu que a questão do divórcio estava sempre a surgir. A garota iria arruinar os planos de Helena para receber uma parte da renda do marido. Brigas entre Pedro e Helena se tornaram uma coisa normal para a família. E toda vez Helena repetia incansavelmente: desde que você trouxe essa bruxinha para a nossa casa, você se tornou completamente diferente. Você nunca mais tem tempo para passar comigo. Em resposta às acusações dela, Pedro simplesmente encolheu os ombros e deixou perfeitamente claro que se Helena não se controlasse, as coisas terminariam em divórcio. Depois dessa conversa memorável, Helena fingiu se acalmar, o tempo todo inventando o plano de vingança. Uma noite, ela entrou sorrateiramente no quarto de Emily e tentou sufocá-la com um travesseiro. Felizmente, a garota acordou a tempo e começou a gritar e chorar. Quando Pedro irrompeu no quarto, ele viu sua esposa em pé na cama de Emily com o travesseiro nas mãos. O que você está fazendo? Você está louca? O homem gritou, chocado com o que Helena estava tentando fazer. Em resposta, a mulher astuta começou gritar na esperança de atrair a atenção dos vizinhos para eles chamarem a polícia. E foi exatamente isso que eles acabaram fazendo. Quando os policiais chegaram em sua casa, Helena acusou o marido de atacar a menina. Como esperado, os cônjuges foram imediatamente liberados de seus direitos de custódia e Pedro foi levado para a delegacia. Felizmente, Helena não sabia que seu marido instalou uma câmera no quarto de Emily para ver como ela estava lá pela primeira vez. Pedro afirmou que ele fez isso porque a Emily estava muito agitada no começo. Ela morou no orfanato por um bom tempo e estava tendo dificuldades para se adaptar à vida em sua nova casa.
E foi a gravação desta câmera que ajudou a exonerar Pedro, e serviu como prova para um processo criminal contra sua esposa. Infelizmente, embora a justiça fosse feita, o homem ainda perdeu a custódia de Emily. O pai inconsolável passou noites chorando baixinho no quarto de sua filha adotiva. Durante esse período, Pedro foi ao tribunal repetidamente exigindo que seu caso de adoção fosse reaberto. No entanto, todas as suas tentativas foram mal sucedidas no início, mas um dia, tendo perdido todas as esperanças, Pedro finalmente conseguiu aviso que seu caso seria revisto. Parecia o dia mais importante em Pedro. A tensão atingiu seu ponto máximo quando o juiz convidou Emily para o tribunal e, apontando para Pedro, perguntou a ela: "Me diga, por favor, este é seu pai?" Depois de ouvir a pergunta do juiz, imediatamente começou a fluir lágrimas do rosto da menina. Finalmente, quando se acalmou um pouco, a pequena Emily respondeu: "Não, esse não é meu pai." Um murmúrio baixo imediatamente varreu o corredor. "Bem, então me diga, você quer voltar para seu pai adotivo?" o juiz perguntou. A garota ficou em silêncio por um momento, mas no fundo de seu coração todos sabiam qual decisão ela ia tomar. Então Emily enxugou as lágrimas com um guardanapo, e sentou, e disse: "Este é meu anjo da guarda que me protegeu e cuidou de mim como sua própria filha. Ele não é meu pai, mas eu o amo com todo o meu coração, e o vejo como meu pai. Quero que fiquemos juntos novamente. Eu nunca fui tão feliz como quando eu vivia com ele." Acho que nem preciso te dizer qual foi a reação que as palavras da garota causaram a cada pessoa naquele tribunal. Pedro chorou, a juíza chorou, seus assistentes e todos os presentes choraram. Eles viram um verdadeiro drama familiar se desenrolar diante de seus olhos, e eles se sentiram como se fossem parte disso. Quando Emily terminou de falar, Pedro correu até a garota e a abraçou. Naquela mesma noite, Pedro e sua amada filha voltaram para casa, onde uma vida longa e feliz os esperava. Para sempre assistir mais histórias emocionantes como essa, se inscreva no canal. E a gente se vê na próxima história, que está na tela final do vídeo.